Como se posicionar nas discussões, como se posicionar nas brigas do casal. Como, Paulo, se posicionar nas discussões e nas brigas? Esse é um assunto muito importante. Eu pretendo passar aqui um conteúdo muito valioso para vocês. Então, nós vamos falar como você deve se posicionar nas discussões do relacionamento. Como você deve se posicionar na hora de uma briga com a sua mulher, tá bom? Dentro da relação. Áudio ok aqui, ó. O Sandro falou. O Ulisses também. Boa noite, então. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, vamos mergulhar nesse assunto que realmente dá pano para manga. Antes de mais nada, eu quero definir uma coisa com vocês, tá? Muitos consideram a discussão e as brigas do casal como uma coisa ruim, como uma coisa negativa. E eu sei que pode parecer, mas tem uma frase que o Robert Bly usa no livro João de Ferro, que ele diz assim, olha só, uma frase muito simples, direta e muito útil. Uma boa briga esclarece as coisas. Uma boa briga esclarece as coisas. Que frase mais masculina, cara. Que frase mais masculina. Como eu tenho dito para vocês, eu sempre ensino os meus alunos. Você precisa viver a sua vida de tal forma, ter rotinas no seu dia a dia de trabalho, de tal forma que quando você chega em casa à noite, você tenha energia ainda. Nem que seja energia para transar com a sua mulher, para fazer um jantar junto, brincar com seus filhos, ensinar a eles e até entrar numa discussão, sim. A maior parte dos homens se escondem atrás dessa falácia de que o homem quer paz. E você pode até querer paz. Você pode até querer paz, mas paz é conquistada através de um confronto, de um alinhamento de ideias, alinhamento de valores. Quando as coisas não vão bem, é preciso investigar junto aonde que está o erro, aonde que está a verdadeira dor, aonde está a raiz dos problemas que a gente está vivendo. Não ficar só batendo na mesma tecla, enxugando gelo. É necessário tratar os problemas. Não só, sabe, tem muitos homens que assumiram essa postura de que é a mulher que manda. É a mulher que manda, eu só digo sim, senhora. Esses dias eu até ouvi falar que o Thiago Brunet tem uma figurinha no celular dele que ele manda sempre para a mulher dele, sim, senhora, sim, senhora, sim, senhora. Né? Tem gente aí que diz, lá em casa é a minha mulher que manda, ponto final. Eu ligo para ela para saber, se alguém me convida para alguma coisa, eu ligo para ela para saber se eu quero ir. Que lugar é esse que você deixou a sua mulher assumir, cara? Que lugar é esse que você deixou a sua parceira assumir de comandar a sua vida? Então você não é mais o homem. Talvez nunca foi. Você é apenas um menino. E tudo que eu tenho ensinado para vocês aqui, todo o meu trabalho, nesses 20 anos de trabalho que eu faço com homens, tem um objetivo bem claro. É te ajudar a sair do lugar de menino e ir para o lugar de homem. É fazer essa transição, é fazer essa iniciação, é fazer esse ritual, uns aprendizados necessários. E um dos aprendizados necessários para você alcançar e sustentar o sucesso nos seus relacionamentos é como se posicionar numa briga, como se posicionar numa discussão. Em primeiro lugar, você precisa sair dessa atmosfera que você comprou, que você ouviu, não sei o que, dizendo que o homem só quer paz. Não. O homem, existe um guerreiro aí dentro de você que adora uma batalha para lutar. E a sua mulher precisa conhecer o guerreiro que existe dentro de você, para que ela veja força. Lembra que a gente falou na outra live, na outra aula,
veja em você força necessária para que quando for ocorrer um grande desastre ou tragédia, você vai ser aquele corajoso. Então ela também vai te testar. Muitas das discussões de casal é a mulher testando o homem para ver se ele tem virilidade, para ver se ele tem posicionamento, se ele tem firmeza, se ele tem força, se ele sabe dizer aquilo que ele quer, se ele sabe dizer aquilo que ele não quer, definir quais são os seus valores e princípios e pelo que você vai lutar dentro da relação. A relação é uma construção, duas pessoas diferentes, cara. Duas pessoas diferentes se ajustando, se conhecendo e construindo algo em comum. E nisso vai dar muito confronto, vai dar muita briga, vai dar muito atrito. E você tem que estar disposto a levar uma briga até 1h da manhã, se for necessário. Então, primeiro de tudo é a disposição. Disposição para discussão. Você precisa estar disposto a trazer parte do seu guerreiro para dentro do relacionamento amoroso. Parte do seu espírito guerreiro, do seu espírito aventureiro, do seu espírito de força para dentro do relacionamento. Agora, isso não quer dizer que você, a partir daí, tem o direito ou o dever de impor-se sobre a sua mulher. Da mesma forma que eu estou dizendo que está errado, que não está certo a mulher dominar a sua vida, dizer o que você quer ou não quer fazer, o que você pode e o que você não pode fazer, dizer a hora que você deve chegar em casa, dizer com quais amigos você deve andar. A mulher não tem esse direito, você também não tem esse direito sobre ela. Você não domina a sua mulher. Você não é dono da sua mulher. Não estou aqui dizendo, fica bem claro, que eu não estou dizendo que está tudo certo você agir com violência. Existem muitos sinais que mostram que uma discussão deixou de ser que a briga deixou de ser uma discussão produtiva, que leva vocês a um lugar melhor. E eu vou ensinar para vocês isso aqui, tá bom? É necessário desenvolver uma disposição para o confronto. Dentro de casa, sim. Você precisa de um guerreiro forte para estabelecer limites para os seus filhos. Como eu falei ontem. Você precisa também de um guerreiro forte, de uma força interna para debater com a sua mulher. Daquilo que você acredita ser o certo, daquilo que você acredita ser os valores principais dessa família, daquilo que você acredita da direção que essa família tem que tomar. Isso muitas vezes vai ter confronto, cara. Você precisa estar disposto a isso. Agora vamos lá. O Robert Bly diz, né, essa frase, uma boa briga esclarece as coisas. Isso quer dizer que precisa ser uma boa briga. Uma boa briga tem algumas características que eu vou ensinar para vocês aqui, tá bom? O Eduardo Arruda disse, aprendi com você que a discussão é boa para a relação. Sim, é muito boa. Agora, você precisa aprender a discutir. O que é uma boa briga? Em primeiro de tudo, uma boa briga tem limites bem estabelecidos. Porque às vezes você precisa, uma boa briga não tem ofensa, cara. Claro que cada um se sente ofendido por coisas diferentes. Às vezes você diz para sua mulher, vai tomar no cu, sei lá. E ela nem aí, isso não ofende ela. Mas se você diz para ela, sua filha da puta, isso pode ofender demais. Então vocês precisam, para ter uma boa briga, vocês precisam saber quais são os limites do que ofende e o que não ofende o outro.
Porque no momento que você ofende, você está agredindo, cara. No momento onde você é ofendido, ela está te agredindo. E a agressão não é uma boa briga. Uma boa briga, olha só, uma boa briga é um duelo. Uma boa briga é um duelo. Você lembra dos filmes que mostravam o duelo? O duelo tinha, em primeiro lugar, escolher as armas. Não dá para alguém vir com um revólver e a outra pessoa vem com uma metralhadora. Não dá para alguém vir com uma espada e a outra pessoa vem com, sei lá, com uma pena, né? Não dá. Vocês têm que escolher as suas armas, escolher as armas. Um duelo tem a escolha das armas, é estabelecer os limites do que ofende. Porque no momento que você entra na seara da ofensa, aí, cara, essa briga vai acabar em algum tipo de violência. Algum tipo de violência, ou uma violência psicológica, abusiva ou até física. Porque aí a briga vai escalando para o lado da agressão e da violência. Então vocês precisam conversar e se conhecer muito bem para estabelecer quais são os limites da ofensa. Olha, tudo bem você mandar tomar no cu, mas não me manda, não fala que eu sou um merda, sei lá, entendeu? Seja como for, você precisa se conhecer o suficiente para dizer para sua mulher, olha, eu tenho limites. Olha, você não pode olhar na minha cara e dizer que eu sou um vagabundo, que eu sou um preguiçoso. Isso eu não permito. Então tem limites bem claros. Uma boa briga tem limites bem claros, porque uma boa briga esclarece as coisas, ou seja, uma boa briga é uma discussão produtiva que leva vocês, no final das contas, a ter uma melhor direção, uma maior clareza sobre o que vocês querem para o relacionamento. E talvez você não acredite na briga. Talvez você não acredite porque você nunca viu os seus pais brigarem de forma produtiva. Talvez as únicas brigas que você conhece são aquelas que levam para a violência, e para a ofensa e para a violência. Você nunca experimentou uma boa briga. Você nunca experimentou um duelo. Hã? Ok? Primeiro, então, limites. Escolha as suas armas. E a outra coisa muito importante, tem um livro fantástico que você precisa conhecer, cara. Se você quer aprender a estabelecer um bom duelo, uma boa briga que realmente esclarece as coisas, é produtiva, leva vocês para o próximo nível de intimidade, leva vocês dois. Cara, uma boa briga pode terminar de uma maneira maravilhosa, os dois se entregando um no braço do outro, chorando numa intimidade maravilhosa. Mas tem que estar disposto a ir para a briga. Tem um livro fantástico que você precisa conhecer. Comunicação Não Violenta. Comunicação, Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg. Marca esse nome aí, escreve esse livro. Quem aqui já conhece? Comunicação Não Violenta. Escreve aqui para mim quem já conhece esse livro, quem tem ou quem tem esse livro em casa, né? Para uma boa briga tem que baixar as barreiras. Mais ou menos. Para uma boa briga precisa se estabelecer limites, tá? Precisa estabelecer limites. Precisa de disposição e precisa se estabelecer limites. Lembra da metáfora do duelo, tá? De escolher as suas armas, né? Então não fala da minha mãe. Você pode me xingar de tudo quanto é coisa, mas não fala da minha mãe. Eu não sei, eu estou dando só um exemplo, tá? Você precisa se conhecer o suficiente e precisa expressar para sua mulher quando ela está indo para ofensa. Se ela estiver indo para ofensa, você precisa colocar um limite, se posicionar e diz, assim eu não vou continuar. E aí você vira as costas e vai embora se ela continuar te ofendendo. Vira as costas e vai embora. Antes você virar as costas e ir embora do que essa briga escalar para o lado da violência, cara. Isso você não quer. Vão ter consequências terríveis
tanto para o relacionamento de vocês, como pode levar a consequências jurídicas terríveis para você. Tá bom? Então precisa estar bem claro. Quando está acontecendo ofensa, você precisa se posicionar e parar aquela discussão. Ok? E quando o homem se sente ofendido o tempo todo, o homem que se ofende o tempo todo, ele é um homem fraco. Tá bom? Ele é um homem fraco. Ou o terceiro ponto que eu queria trazer para vocês aqui. Uma boa briga, ela não tem acusação. Uma boa briga evita acusações. E esse livro do Comunicação Não Violenta, ele é um livro maravilhoso, que você precisa conhecer o processo. E ele começa dizendo assim, quando precisa confrontar uma questão, quando precisa ir para uma discussão, ir para um diálogo, né? Tem pessoas que dizem, a gente não briga, a gente apenas discute. É tudo uma questão de semântica, né? Depende o que é briga para você, depende o que é discussão, depende o que é diálogo. Às vezes um diálogo intenso, então, sei lá, se você quer amenizar a coisa, pensa na discussão ou na briga como um diálogo intenso, né? Um diálogo produtivo, uma conversa produtiva, uma boa briga, ela tem o mínimo possível de acusação. Paulo, então como que eu faço? Então, digamos que... Deixa eu contar uma história comum lá em casa, né? Digamos que mais uma vez a gente está atrasado para um compromisso. E chegou a hora da gente sair e a mulher tá lá ainda secando o cabelo. Nem começou a fazer a maquiagem ainda e já chegou a hora que vocês tinham combinado de sair de casa. Só acontece lá em casa? Não, ou na sua casa também acontece? Olha, uma coisa é virar para sua mulher e dizer: porra, você tá sempre atrasada, você nunca chega no horário, você nunca cumpre com os nossos combinados. Isso é uma comunicação violenta. Isso é acusação que leva vocês a uma briga nada produtiva. Uma discussão, uma comunicação violenta só traz mais dor, atrito e dificuldade para o casal. Uma boa briga começa com observação. Olha, eu estou ficando irritado. Eu estou ficando irritado porque nós não conseguimos sair no horário que a gente tinha combinado. Eu estou vendo que você ainda está secando o cabelo no horário que a gente combinou de sair. Uma boa briga começa assim. Uma boa briga começa com uma observação a respeito da situação que vocês se encontram e depois da expressão do seu sentimento a respeito. Eu estou irritado, eu estou brabo, eu estou puto da cara. Muitas vezes, a maior parte dos casais não sabe não sabe o que é uma boa briga. E já começa nas acusações. Você está me deixando irritado. Mais uma vez você está me deixando puto. Mais uma vez você está fazendo com que eu me atrase. Acusações, acusações, acusações. Anota aí, anota isso, cara. Acusação só leva a escalada da briga em direção à violência e não a algo produtivo. Uma boa briga não tem acusação, começa lá, o livro do Maxwell, ele ensina que o primeiro ponto de um bom diálogo, de um diálogo não violento, é uma observação da situação. Olha, o que está acontecendo é isso. Segundo ponto é o que eu sinto em relação ao que está acontecendo. Eu sinto que você não está me respeitando aqui.
Eu vejo que no horário que a gente combinou de sair, o horário que a gente combinou de sair, você ainda está secando o cabelo. Não dá para discutir na hora, você guarda aquilo. Vocês vão lá para o seu... Mas não esquece. Não joga, não coloca uma pedra no assunto. Quando voltar da atividade social de vocês lá, seja lá de onde for, ou seja, depois que vocês já entraram no carro, seja lá onde for, você vai colocar. Olha, era o horário que a gente combinou de sair e você ainda estava secando o cabelo e nem tinha começado a maquiagem ainda. Estou insistindo nesse problema porque é a minha dor, né? É o que acontece lá em casa. Mas é só lá em casa? Será que é só lá em casa que acontece? Explica. Coloca aqui para mim, tá? Qual o livro da comunicação não violenta? É esse mesmo nome, Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg, tá? Ok. Faz sentido? Tá fazendo sentido isso para vocês? Ó, já passamos por 3 ou 4 pontos. O primeiro é a disposição. A disposição para briga, para discutir mesmo, até 1h da manhã, se for necessário, numa terça-feira à noite. Depois nós falamos sobre os limites claros. Precisa tá claro para você o tipo de coisa que te ofende. E que se começar a ofender, você tem que parar, se posicionar e parar aquela briga ali naquela hora. Senão vai escalar para um lado da violência e não para o lado de produzir algo bom essa discussão. A terceira coisa, então aqui eu estou entrando já nos ensinamentos da comunicação não violenta, é observar o que está acontecendo aqui e declarar, falar, ó, o que está acontecendo é isso. Eu estou vendo claramente que você não está cumprindo com o nosso combinado. Eu estou vendo claramente que o que aconteceu é, eu te liguei tantas vezes e você não atendeu o telefone. Isso me deixou irritado demais. Ou seja, você primeiro fala, olha, eu te liguei várias vezes, te mandei mensagem o dia inteiro e você não me respondeu. Nós precisamos tomar uma decisão para ontem a respeito do nosso filho e você não respondeu. Não começa na acusação. Entendeu a diferença entre mostrar a situação, em colocar clareza, luz na situação e chegar direto na porrada? Acusando. Você nunca atende meu celular. Você nunca atende quando eu ligo. Você nunca responde as minhas mensagens. Começa a arrancar, sabe? Eu sei que é difícil, cara. É algo que eu treino todo dia, tá? Não é algo que eu sou mestre nisso, não. Eu ensino algo que eu treino todo dia para acontecer. Não é uma coisa que eu tenha total maestria e eu sou sempre assim, essa pessoa zen, não. Claro que não. Dá para ver, né, na minha cara que eu não sou essa pessoa zen. Então, o que acontece? Você precisa começar a tirar da sua linguagem, da discussão, os nuncas e os sempres. Os nuncas e os sempres fazem, cara, destroem com a comunicação. Os nuncas e os sempres acabam levando vocês para um lugar de violência na comunicação. Não produzem nada de bom. Você nunca isso. Porque você sempre... Cara, presta atenção, quantas vezes na discussão você usa o nunca e o sempre. Aponta. Olha, semana passada aconteceu a mesma coisa. Aponta. A semana passada aconteceu a mesma coisa. A gente conversou assim, 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 combinou essa e essa coisa. E agora está acontecendo de novo. Mostra sua indignação. Claro, por que não? Você é um homem. Você é um ser vivo. Que se indigna, que sente raiva, que sente tristeza, que sente dor. Mostra quem você é. Mostra a sua vida, cara.
Esteja disposto a se engajar nessa discussão, nessa briga, de uma forma boa e produtiva. Nós falamos sobre a disposição para a briga, sobre limites, sobre a contextualização, a observação do que está acontecendo. Jogue luz sobre, olha, o que está acontecendo é isso, 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 sem acusação, tá? Joga fora os nuncas e os sempres e se mostra, cara. Se mostra. Olha, isso tá me deixando frustrado. Isso tá me deixando irritado. Isso me dá vontade de bater em você. Pode falar, claro, fala, cara. Quanto mais você se expressar, melhor. Sabe, os homens engolem, fica engolindo sapo. É perigoso o homem que engole sapo, cara. Eu tenho mais medo do homem fraco. Não é assim, eu acho que é o Jordan Peterson que fala. Não é bem isso que ele fala. Mas eu vou falar. É mais perigoso um homem fraco do que um homem forte. É mais perigoso um homem que engole e não fala, não se expressa, porque ele vai acumulando a tensão dentro dele, vira como uma panela de pressão que na hora que explode. É melhor, cara, sabe? É melhor numa discussão, numa relação que tenha pequenas explosões o tempo inteiro, todos os dias, vai lá e diz, porra, tô de saco cheio dessa mesma merda que continua acontecendo. Aqui eu tô saindo fora da comunicação não violenta, tá? Porque se você for levar a ferro e fogo... Eu não tô dando uma aula de comunicação não violenta. Gente, eu não sou especialista em comunicação não violenta. Não é isso que eu tô fazendo. Tô utilizando algumas coisas que eu aprendi com o Marshall para ajudar vocês a... Justamente porque a aula de hoje é sobre como se posicionar numa discussão com a sua parceira. Tá bom? Tá sendo produtivo para você? Tá? Então vai, se coloca os teus sentimentos, a sua emoção na sua voz, na sua firmeza, no seu posicionamento. Tem muitos homens que dizem para mim, Paulo, mas se eu for pro confronto com a minha mulher, a coisa vai degringolar, a gente vai brigar todo dia. Você tem que estar disposto a brigar todo dia, mas briga certo. Faça uma boa briga. Uma boa briga termina com um novo combinado. Uma boa briga termina com uma nova direção para sua família, para sua casa. Uma boa briga termina com, olha só, olha só, isso é ouro, cara. Presta atenção, vocês que estão, todos que estão aqui dentro de uma relação amorosa. Uma boa briga termina quando cada um assume a sua responsabilidade no conflito. É por isso que eu digo, cara, relacionamento amoroso é pra gente adulta. Não é pra criança, não. Criança tá sempre dizendo, foi ele, não fui eu. Né? Lembra quando você tinha seus irmãos lá, pequenos em casa? Tava sempre, eu sempre dizia, foi o Felipe tava dizendo, foi Paulinho. Era sempre isso, sempre acusando, deixando a coisa pro outro. Não dá mais pra ser criança, cara. Tu tem 35 anos na cara, 40 anos na cara. Não dá mais pra continuar agindo da mesma forma que você agia quando criança com seus irmãos. Uma boa briga. Uma boa briga. Sabe quando é uma boa briga? Quando você descobre no final da briga, cada um assumiu a sua responsabilidade pelo conflito. Termina com um comprometimento de ambas as partes. O que cada um precisa fazer para melhorar. Se a briga terminou, você é o cara certo, ela é a errada e pedindo perdão. Ou se a briga terminou, ela sendo a pessoa certa, da razão, e você o cara que tem que pedir perdão. Isso não é uma boa briga.
Não é. Uma boa briga termina quando ambos assumem a sua parte de responsabilidade. Mesmo que você tenha feito uma grande merda e tenha que fazer, como a gente já falou antes, um ato de reparação. Um compromisso sério de mudança. Uma boa briga não termina com o culpado e a vítima. Não. Com a responsabilidade de ambas as partes no conflito. Ficou claro? Fico feliz em entregar essa aula. Essa aula de hoje aqui não é só necessária. Essa aula de hoje aqui é essencial para o sucesso do seu relacionamento amoroso.